falando pelo menos de 2 pontos, de 2 tipos de orações que precisam ser definidas na nossa vida, que precisam ser realocadas. Precisam ser realocadas. E agora nós queremos falar provavelmente da essência da oração. A oração ela não tem uma regra, mas ela nos apresenta alguns princípios que eu creio que Deus espera que aconteça em nós, uma vez que nós determinamos em nosso coração viver uma vida de oração. E sem delongas, eu quero, não vou fazer aquela introdução toda de manhã, mas eu vou direto ao ponto. Já dizia o pastor Paulo, para bater o martelo na cabeça do prego, para ganharmos tempo aqui. Então, eu quero que os irmãos já abram sua Bíblia em 2 Crônicas 7:14. É um texto dos mais conhecido. 7, vamos ler do 13 ao 16. Vamos ler esse texto e pedir que o Senhor revele a nós a palavra dele em nossos corações. Todos acharam? É bem conhecido, bem diluído no meio do povo desse texto. Vamos lá. 2 Crônicas 7, do 13 a 16, diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi consagrar este tempo para que o meu nome esteja nele para sempre. E meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Amém? O verso 3 diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Aqui a gente vê 3 situações que diz assim, olha: fechar o céu para que não chova, mandar que gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Vou ler novamente. Ele vai dizer: fechar o céu para que não chova, mandar que gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Deus está colocando literalmente 3 possibilidades onde normalmente o povo, uma vez acontecesse, o povo iria voltar-se para ele. Agora, ele vai estabelecer princípios que precisam nortear esse relacionamento da volta para Deus. E o que o Senhor quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar nessa noite, meu irmão, que antes da nossa oração alcançar o seu propósito, para a qual ela foi encaminhada, podemos assim dizer, ela precisa gerar mudanças em nossas vidas. Eu vou repetir. O que Deus quer nos ensinar é que antes da nossa oração alcançar o propósito para o qual ela foi liberada, essa mesma oração que eu e você fazemos, ela precisa trazer mudanças em nossa vida. E eu penso que é isso que é a essência da oração. O Salmo 139, verso 4 diz que antes da palavra não chega à boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Já sabe o que vamos pedir. Então, se ele já sabe, pastor, qual é então por que orar? Orar é nos relacionarmos com Deus. É a forma que ele estabeleceu, é a forma que ele instituiu.
É a forma que Ele cravou, pela sua soberania, de nós nos relacionarmos com Ele. Então, a oração para Deus, a grosso modo, é somente um motivo de quê? De nos achegarmos a Ele. A oração para Deus, ela tem como clima de nos aproximarmos mais de Deus. Essa é a grande questão. Agora, eu não posso simplesmente ter uma vida, não vai conciliar uma vida de oração sem mudança. Porque se eu me achego a Deus, se eu quero me achegar mais a Deus, e a oração, o caminho que Ele instituiu para isso, eu preciso então de mudança. E o próprio Deus vai estabelecer esses princípios aqui. O próprio Deus vai estabelecer quais princípios eu e você precisamos aplicarmos em nossa vida diária, para que essa relação seja cada vez mais crescente, seja uma relação cada vez mais profunda, uma relação cada vez mais contundente. E ele vai falar isso no verso 14, vai assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Então nós vamos fatiar agora esse verso 14. E vamos então, de uma forma fragmentada, apresentar pelo menos os pontos aqui das quais Deus então estabelece que eu e você, mudanças que precisam nos alcançar, para que eu e você possamos manter um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor. Ele vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O verso 13 vai dizer que a praga vem sobre o país, sobre o povo de Deus. Mas o Senhor vai condicionar a solução, ou a resolução do conflito, da praga, ou seja lá o que for a solução do problema, com a intervenção do seu povo. A praga pode chegar para todo o país, mas Deus vai condicionar a virada, a mudança, o estabelecimento do novo, através da vida do povo dele. E ele vai dizer: se o meu povo, ele qualifica, ele separa. E aí é importante nós pensarmos, querido, que tem muita gente que chama pelo nome do Senhor. Tem muita gente que chama o nome do Senhor, mas ele diz: o meu povo. O meu povo. Então a primeira coisa que você precisamos aplicarmos aqui, o princípio de uma oração que eu entendo uma oração salutar, é que nós precisamos uma vida de oração que eu e você estabelecemos, precisa gerar em nós que eu e você pertencemos ao povo de Deus. Veja, a nossa vida de oração, ela tem que estabelecer um reflexo direto que nós somos um povo chamado pelo nome do Senhor. Amém. Não tem como nós, veja, se relacionarmos com Deus de qualquer maneira. Ele qualifica, ele separa, ele entra com divisor de água. O meu povo. Então, se Deus me ver como um povo exclusivo, se Deus me ver como um povo separado, eu preciso então agir nessa direção. Eu não posso quebrar esse princípio. Eu não posso mudar ou estabelecer um novo caminho que Deus instituiu. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que a minha vida de oração precisa trazer sobre a minha vida que eu pertenço a um povo. E esse povo é um povo exclusivo, chamado povo de Deus. Agora, tem princípios aqui. O povo de Deus não é qualquer povo. E Paulo, ele dá uma mexida
abra a tua Bíblia em 2 Coríntios 6, 16, 18, diz assim: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meu Deus e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu receberei. 18. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus tem 3 promessas aqui para o povo dele. Você é povo de Deus, nesse? Amém. Ele tem 3 promessas. Quais são as promessas, pastor? Vai. Habitarei, andarei e serei seu Deus. Se você é povo de Deus, essas promessas estão sobre a tua vida. Amém. Agora tem condições. Quais são as condições? Ele vai dizer: saiam do meio deles e separem-se. Saiam do meio deles e separem-se. Deus está fazendo o seguinte, irmão: as promessas que eu tenho para você, de andar com você, de habitar no seu meio, de ser o seu Deus, está condicionado a você a viver uma vida separada daquilo que o mundo te apresenta. Por isso que eu falei que a oração precisa gerar em mim comportamento. A oração não pode ser simplesmente uma mera falácia. Deus já sabe o que eu quero. Logo eu preciso me relacionar. E se relacionar-se com Deus, eu preciso buscar a essência de Deus, a santidade, amor. E eu preciso então viver uma vida separada. Pergunta a você, irmão: tem sentido você fazer tudo que as pessoas do mundo fazem depois orar a Deus? Você acha que vai dar certo? Você fazer tudo que qualquer pessoa faz, depois sentar para orar a Deus? Eu acredito que não. O primeiro impacto, querido, que a minha vida de oração, que Deus quer estabelecer na minha vida de oração, é uma vida que eu declaro inimizade para o mundo. Essa é a grande verdade. Que nos sinamos a Deus. Deus tem compromisso, quem tem compromisso com Ele. Então a primeira coisa que você precisamos para estabelecer uma vida de oração é ter uma vida separada, é ter uma vida santa. Nossas escolhas precisam apontar que nós somos um povo diferente. Veja, você não é melhor do que ninguém, você também não é pior do que ninguém, mas sobre a minha vida, a sua vida tem uma promessa qual? Deus vai andar contigo, Deus vai ser o seu Deus e Deus vai cuidar de você. E a gente não pode perder essas promessas, porque se eu me misturar com muitas, essas promessas não se cumprem. Se eu viver uma vida associada aos valores do mundo, essa promessa se perde. Querido, perder a presença de Deus é o maior prejuízo que eu e você podemos ter. Abrir mão da presença de Deus é o maior prejuízo que o homem pode ter. Eu vou dizer mais, e muitas coisas estão caindo ladeira abaixo, estão desmoronando por falta da presença de Deus. E se você, querido, que me ouve aqui nessa noite, eu não sei como está o teu relacionamento com Deus, mas eu quero despertar na tua mente que você é um povo exclusivo. Deus tem promessa sobre a tua vida. Agora, para tanto, eu preciso me posicionar debaixo dessa promessa, para que as coisas não fujam. E uma vida de oração, ela precisa gerar em mim esse compromisso. Eu sou um povo santo. Eu fui chamado para ser alguém que interceda. Eu fui chamado para fazer a diferença. Eu fui chamado para trazer a glória de Deus sobre essa terra, meu irmão. E a gente não pode deixar isso barato. Você é um ser diferente. Você me compara com um alto preço. Então, a primeira coisa que você precisa, pastor, não tem sentido muita presença de Deus. Se você tem sido aprendeu, provavelmente você também está com dificuldade de orar. E é um tempo de você parar e perguntar como anda, onde seus pés estão pisando. Quais têm sido as suas escolhas? Quais têm sido, sabe, aquilo que você tem atraído para a sua vida? Onde você tem colocado os seus olhos? Onde você tem colocado as suas mãos? Aonde você tem gastado tempo?
Porque a condição da promessa é separar-se. E separar não é só domingo, não. Separar-se é uma vida santa, consagrada. Uma vida apta a servir ao Senhor em todo tempo, em todo momento. É uma vida que eu e você temos que estar igual a Ananias. O Senhor chamou ele aqui. Querido, algumas pessoas falam assim, o mandamento de Deus é difícil, pastor. Olha só, vou te falar uma coisa. Os mandamentos de Deus são difíceis para quem não quer obedecer. Porque às vezes os meus mandamentos não são pesados. O problema é que a gente não quer obedecer. A gente quer a glória sem a cruz. Não dá. Não dá. Para chegar na glória tem que passar pela cruz. Falamos sobre isso. Então, a gente não pode mais ficar brincando de frequentar a igreja. Nós temos que ser um povo diferente. Um povo diferente que é, pastor? Mais bonito? Tá, mais bonito. Isso é óbvio. Né? Um povo bonito. Mas muito mais que nós temos que ser uma pessoa cheia de Espírito Santo. Sabe? Tem que ser pessoas que compromissaram com Deus. Olha o que ele diz. Lá no livro de 1 Samuel 22, portanto, o Senhor Deus de Israel declara: prometi a sua família, a linhagem do seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Deus honra aqueles que o honram. E eu e você fomos chamados para honrar o Senhor, meu irmão. Você é povo exclusivo, não é porque você, porque Ele selou você para você, onde você passar, colocar a planta dos pés, você exalar o perfume de Cristo naquele lugar, naquele ambiente, declarando: ali vai o servo de Deus. Você tem essa marca, a marca de Cristo está sobre a tua vida. Isso não pode ser simplesmente mais um ritual, isso é verdade, irmão. E a gente vê tanto crente vivendo uma vida, como se diz, uma vida com muitas escolhas, com muitas inclinações para as coisas dessa vida. Já falei isso, repito. O meu, o seu, os nossos melhores dias se encontram na presença de Deus. Ali você vai encontrar a verdadeira alegria e felicidade. Fora disso vai ser somente empolgação. E ele vai dizer ainda: se humilhar e orar e buscar a minha face. Significa isso, pastor? Significa que nós precisamos nos humilharmos e orarmos. Buscando o quê? Conhecer o caráter de Cristo. Quando o texto manda buscar a face de Deus, está mandando buscar o quê? Um relacionamento íntimo, um relacionamento conhecendo o caráter de Cristo. O caráter de Deus. Então, o que a gente aprende, pastor? Nessa estrada da oração. Conhecer o Senhor deve ser a nossa maior motivação na oração. Conhecer o Senhor precisa ser a nossa maior motivação de orar. A nossa maior motivação de orar não pode ser o meu carro, o meu casamento, a minha saúde, o meu benefício, o meu emprego. Não é. Não é. Não é. Deus fala, outro princípio que ele estabelece: se humilhar, orar e buscar o quê? A minha face. Buscar me conhecer. Igual Moisés, né? Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua face, Senhor. Eu vou mandar um anjo, Moisés. Não, eu quero o Senhor. Eu quero conhecer a tua face. Moisés colocou Deus acima de tudo. Deus falou: Senhor, não deixa a gente arredar o pé nesse lugar, Senhor, não for conosco. E a gente precisa dessa mesma determinação. A nossa oração não é para conquistar. Deus falou para Moisés: Moisés, tem uma terra prometida aí, eu vou mandar um anjo aí, um anjo poderoso. Não, Moisés falou: não, Senhor, não quero, Senhor. Eu quero a tua presença, Pai. Eu quero a tua presença, eu quero te conhecer. Eu quero ver a tua glória, eu quero ver o seu poder. E essa deve ser a nossa maior motivação da oração. Por isso que ele estabeleceu esse princípio: se humilhar para buscar a minha face. Querido, conhecer o Senhor tem que ser o alvo da nossa vida. Tiraram do negócio, graças. Tem que ser o alvo da nossa vida, conhecer o Senhor.
A gente fala que Deus é nosso alvo, mas a gente está nessa direção, a gente está caminhando nessa linha. Oséias diz o seguinte: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. E o próprio Oséias, no seu capítulo 4, ele vai dar uma definição como estava o arraial de Deus fora quando as pessoas não estavam buscando a face de Deus. Queria que você projetasse, João. Oséias 4, vou ler de 1 a 6. João coloca lá, vou ler aqui, porque não dá tempo. Diz assim, Oséias 4, 1 a 6. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentiras, assassinato, roubo, mais roubo, adultério, mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por causa disso, a terra planteia e todos, de todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo, mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois eu quem o acusa, os sacerdotes, vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que você rejeitar o conhecimento, eu também o rejeito como meu sacerdote. Uma vez que vocês ignoram a lei de seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Oséias está acusando. E o interessante para a gente aqui é que esse tempo aqui não era um tempo de seca, não era um tempo de sequidão, não era um tempo de falta, era um tempo até, podemos dizer, de muito até de abastança. Não estava faltando chuva, não estava faltando o boi, o estábulo. Tinha tudo, mas não tinha a presença de Deus. E essa era a denúncia de Deus aí. E essa era a queixa, é a acusação. E no versículo ele diz assim, ó, tinha tudo, mas não tinha a presença de Deus. E sempre que você vê aqui, o que está estabelecido aqui se é a presença de Deus. Aqui ele diz, verso 2, só se vê maldição, mentira, assassinato, roubo, adultério, mais adultério, ultrapassa todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Veja, tirar Deus do centro é uma tragédia anunciada. Tirar Deus do centro é uma tragédia anunciada. Agora, por que eles foram destruídos, pastor? Por que esse povo penou? Por que esse povo foram destruídos, pereceram? Por falta de quem? De conhecimento. Conhecimento de quem? De Deus, de buscar a face do Senhor. Foram destruídos porque não priorizaram Deus. Uma das piores coisas que podem acontecer em mim e na sua vida é Deus fazer o que Ele faz em Romanos. Deus falou, ó, por você não glorificar a Deus como Deus, vou entregar a vocês uma paixão mental reprovável. Sabe o que é isso? Vocês sabem o que significa isso? Deus entrega a você os seus próprios desejos. Em outras palavras, por pouco tempo você se autodestrói. O que Ele fez, irmão? Por não glorificar, Ele entregaria a vocês uma paixão mental reprovável. Vocês nunca mais vão saber quem é Deus na vida de vocês. E é uma coisa que a gente precisa pensar, porque olha o que diz o texto, olha, uma vez que vocês rejeitaram, e estava acontecendo no Romanos, foi a mesma coisa, trocaram a glória de Deus. Isso aqui não foi uma coisa da noite para o dia. Ninguém acorda rejeitando Deus da noite para o dia. O que acontece muitas das vezes é que a gente vai mudando o rumo das coisas sem perceber. A
A gente vai se distanciando de Deus passo a passo. A gente vai se distanciando e não percebemos isso. Vai produzindo um montão de coisas na nossa vida. E tem muitas coisas que as pessoas acham normais, mas eu fico pensando normal até que ponto, porque tudo aquilo que nos tira a presença de Deus tem que ser encarado como uma normalidade. E as pessoas introduzem tantas coisas nas suas vidas e paulatinamente vai se distanciando, vai se esfriando. E a gente tem vivido hoje, meu irmão, perdoa a palavra, mas não apaga essa palavra de desânimo. A gente vê tanta pessoa desanimada, meu Deus, como isso está se alastrando. Mas as pessoas elas falam como desanimadas, mas elas não querem mudar o curso da vida. Agora eu quero dizer uma coisa, querido, ninguém consegue ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Ninguém consegue sair de uma situação fazendo justamente aquilo que te levou para essa situação. O que a gente precisa realmente, é por isso que ele estabeleceu outro princípio. Tem que se humilhar. Tem que orar e buscar minha face. E isso tem que ser uma coisa diária. Porque eu creio que é nesse ambiente que a gente começa a dar uns toques do Espírito Santo. Opa, conserta, abandona, pega, vai, fica, avança, recua. É, nessas horas. Porque vai dizer que uma vez que você me rejeitaram, querido, a rejeição sempre parte do homem para Deus. É incrível isso. A rejeição é sempre fruto da iniciativa do homem para Deus. Você lembra de Esaú? Esaú, a Bíblia diz que ele rejeitou no seu coração o direito de primogenitura. Jacó queria, preparou lá uma comida, enfim, aquela história que você sabe, mas não foi. Claro que teve algumas coisas ali que poderiam ser diferentes, porque Deus já tinha falado que o mais velho iria servir o mais novo. Não precisava da intervenção de Rebeca daquela maneira, eu penso. Deus iria fazer do modo dele, da maneira dele. Pois bem, ela interveio, Deus operou. Tá. Mas a verdade é que Esaú, ele não tinha esse desejo. Esaú já tinha envolvido com tantas mulheres edomitas. Estava com um montão de mulher já, que tinha trago um montão de problema para casa. Então veja, ele já, quando ele vendeu o direito, ele já tinha perdido isso há muito tempo. Porque as coisas acontecem paulatinamente. Não é hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho, amanhã mais um pouquinho. Quando você dá por conta, você já está tão distante daquilo que você entende ser ideal. E aí você vê que você se encontra nessa condição. Não está buscando conhecer a face de Deus. E ele vai dizer assim, olha, uma vez que me rejeitaram, eu também o rejeito. Deus, vê. Deus ele lida com a gente com a causa e a consequência. Você rejeitou? Se você não quer? Se você não quer Deus, Deus também falou, também não quero. Vai ser mais ainda. Uma vez que vocês me ignoraram a minha lei, eu também ignorei o quê? Seus? Por que ele não fala de enganarei vocês e seus filhos? Querido, porque quando a gente tira a palavra de Deus de nosso lado, do nosso coração, naturalmente os nossos filhos vão ser uma presa fácil na mão do mundo. Quando Deus tira a palavra do pai, os filhos, por certo, vão sofrer as consequências. Então, a segunda coisa que você precisamos nessa estrada de oração, quem quer ter um relacionamento com Deus, na oração não pode deixar de se humilhar, de orar e buscar a face. E vai ser o terceiro aqui, se afastar dos seus maus. Então a terceira e última coisa que a gente vai pensar essa noite é que
Fala para o teu irmão, uma vida de oração precisa gerar mudança provocada pelo arrependimento. Tem que ter mudança. Tem que abandonar os seus maus caminhos, mudar. A oração é um ambiente que precisa ser um ambiente de arrependimento. A oração tem que ter esse punho. Nós estamos se relacionando com Deus, irmão. Se chegar a Deus, não se arrepender, essa foi a mensagem central de Jesus. Arrependemos. Essa foi a mensagem central de Jesus. Volte para Deus. Eu quero falar da força do arrependimento, irmão. O pecado é nocivo o tempo todo, destrutivo. Mas Deus nos concedeu o arrependimento. O arrependimento é restaurador. Para o tempo, o arrependimento é restaurador. Eu queria ler um texto para os irmãos, está lá em Mateus. Mateus 21, 28 a 31, uma parábola de Jesus. Para a gente fechar aqui a nossa fala antes de entrar no você. Diz assim: o que acha? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. E o pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. E Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Jesus nos ensina alguma coisa aqui nessa parábola que eu acho muito importante. Primeira coisa que eu penso aqui é que aqueles que se arrependem fazem a vontade de Deus. Aqueles que se arrependem fazem a vontade de Deus. Querido, arrependimento é algo que o diabo tem que o tempo todo mascarar em sua vida. O diabo usa uma forma chamada racionalização do pecado. O que é isso, pastor? Ele coloca na sua mente alguns argumentos para você se justificar do pecado. Eu pequei. Mas fulano também falou aquilo. Tu viu o que ele falou? Tu viu? Olha aí o argumento. Para brincar o arrependimento. Não, eu fiz aquilo com aquela pessoa. Bom, mas você viu que ela falou para mim também? Isso é o argumento do diabo. Porque ele sabe que no arrependimento você vai ter novamente a tua vida restaurada. Isso em todos os sentidos. E uma das coisas que o inimigo não quer é que você se arrependa. Porque arrependimento faz você fazer a vontade do Pai. Então a primeira coisa que você precisa entender é que o arrependimento leva você a viver a vontade de Deus. Deus te restaura. Deus te põe de volta. E institui tudo aquilo que você perdeu. Você crê nisso? Ele faz algo tremendo na tua vida quando você se arrepende, de fato. E ele diz mais: o seu pecado eu não lembro mais. Nós conhecemos o mal do esquecimento. Ele te restaura novamente. Você renasce. Ou seja, nasce de novo. Está limpo. Mas tem que se arrepender. Tem que entender que, querido, porque muitas vezes a gente está no caminho, mas estamos meio que Deus nos chamou para a gente andar em linha reta. Deus nos chamou para a gente seguir. E muitas vezes a gente precisa se arrepender até mesmo de posturas nossas relacionadas a algumas coisas, de comportamentos que às vezes precisam ser banidos da nossa vida. Que a gente gosta muito de se justificar. Mas enquanto não vê um arrependimento, fala assim: eu quero quebrar isso na minha vida. Jesus nos ensina que o arrependimento faz com que você façamos a vontade do Pai. Outra coisa que ele nos ensina, querido, quando você se arrepende,
é que Deus não está preocupado com como você começa, mas com como você vai terminar a sua vida com Ele. Então você começou tudo errado. Como aquele filho, não quero ir. Mas depois ele foi. Deus está te chamando nessa manhã, nessa noite, perdão, um recomeço. Deus não está preocupado com aquilo que passou na sua vida. Não está preocupado com aquilo que você já fez. Ele está dizendo que você pode terminar diferente daquilo que você começou nessa vida. Jesus disse o seguinte no Mateus 7:21, diz assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu, é a vontade de Deus, que você nos arrependemos e recomecemos tudo do zero. E Ele está aqui nesse lugar, nos chamando a arrependimento. E se Ele falar, se nós nos arrependemos, o que Ele diz? Olha o que Ele diz no restante dos textos: dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, curaria a tua terra. E diz ainda: de hoje em diante, após arrependimento, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste. Ele vai dizer: escolhi que você a Igreja Batista. Amém. Para que meu nome esteja aí. Para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Irmãos, como eu falei de manhã, existem algumas orações públicas que elas não são alinhadas com aquilo que Deus tem para mim, para você. Mas agora Deus estabelece o princípio de oração. Qual é o princípio? É o princípio de relacionamento, onde eu preciso permitir que as mudanças que Deus tem para a minha vida, elas aconteçam. Senão eu continuo. Senão eu continuo sem crescer. Você quer crescer no reino de Deus? A gente precisa, então, nos encaixar debaixo dessas verdades. E confiar que aquele que começou a obra de terminar. Até a vida de Cristo Jesus. Se não for assim, a coisa não anda. Irmão, Deus nos chamou para a gente avançar. Deus nos chamou para a gente prosseguir. Então, eu não sei como você está. Mas Ele diz: se o meu povo, se é povo dele, se é povo de Deus, meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Que essa palavra possa gerar mudança em nosso coração. Essa palavra possa gerar, sabe, uma vida ativa, altiva, no bom sentido, diante de Deus e oração, de maneira que o Senhor seja de todo glorificado. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus te abençoe. Se você aceita essa palavra, dá glória a Deus. Glória a Deus.